E Javier Milei é o novo presidente da Argentina. Argentina, que sofreu aí com a passagem da esquerda pelo seu país, hoje pode respirar livremente la libertad, né? E vamos acompanhar então a repercussão disso tudo. Primeiro eu vou trazer aqui as falas do cara que subiu a rampa, né, que é o presidente das minorias, e também o nosso amado presidente Jair Messias Bolsonaro. Então vamos ver um contraste entre esses dois senhores que são da política aqui do Brasil, mas um tem caráter e o outro é completamente sem caráter algum, zero caráter, tá? Então vamos ver primeiro essas matérias e já na sequência eu trago aqui as palavras do nosso querido Alexandre Garcia, que vai jogar na cara do Lula e da sua tropinha aí, que eles perderam. Chupa, Lula! Vamos lá pro vídeo. Aqui tá o tweet, né? Um tweet do Lully, o que ele disse sobre a vitória de Javier Milei, sem citar o nome, dá só uma olhada no que ele diz. A democracia é a voz do povo e ela deve ser respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. Não citou o nome do Milei, tá? A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos. Então aqui o Lula dá um de diplomata. Claro que o Lula não escreveu isso aqui, o Lula não saberia escrever com pontos e vírgulas, né? A gente sabe que é assessoria. Mas mesmo assim, nós desejamos que o Milei ele não se afaste, principalmente do comércio, né, no Brasil. Não corte os laços inteiramente com o Brasil por causa da esquerda, tá? Porque isso afetaria muitas famílias, muitas vidas que dependem desses empregos, né? E agora vamos ao contraste com o presidente amado do Brasil, presidente Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, se você colocar nos comentários desse vídeo aqui, eu amo Bolsonaro, ou você declarar que Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve, os esquerdistas vêm correndo te xingar aqui nos comentários, tá? Não tô obrigando você a fazer nada não, é só se você quiser, tá? Eu peço para você só deixar o like e compartilhar muito esse vídeo em todos os grupos que você faz parte, para que o canal aqui tenha um alcance amplo, tá? Para que essas notícias cheguem a todo o Brasil, para a gente comemorar junto com os nossos irmãos argentinos, tá? Então, o Jair Messias Bolsonaro disse assim, ó, parabéns ao povo argentino pela vitória com Milei. A esperança volta a brilhar na América do Sul. Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós, Jair Messias Bolsonaro. Quando Bolsonaro diz assim, que os bons ventos alcancem os Estados Unidos, é porque Trump está prestes a voltar ao poder e a esquerda está completamente desesperado. Eles estão desesperados. Eles não querem que o Loirão volte exatamente porque o Loirão, os Estados Unidos e a Argentina vão apoiar o candidato que Bolsonaro apontar nas próximas eleições. Lembra daquela frase, a virada de jogo? Nós podemos virar esse jogo, não é a curto prazo, mas nós temos que trabalhar diariamente para que isso aconteça no nosso país. Então é por isso que eu trago vídeos diários aqui, inclusive você se inscreve aqui, se não for inscrito, e você que já é inscrito do meu canal, se você não estiver recebendo as notificações de vídeo, dá uma conferida na sua inscrição, vê se você está inscrito, porque geralmente a plataforma retira a sua inscrição, tá bom? Então dá só uma olhadinha na sua inscrição aí. Vamos, então, seguindo aqui com o vídeo do querido Alexandre Garcia, um dos melhores jornalistas do Brasil, né? A gente sabe que ele não é imparcial, está do lado do povo de bem, tá? É bom frisar isso. É um homem de bem, honesto, que está do lado do povo de bem. Então vamos acompanhar o nobre relato do nosso querido Alexandre Garcia. Vamos lá. Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste domingo, 19 de novembro, dia da bandeira, da nossa bandeira. A bandeira que nos simboliza e que nos representa. É uma bandeira que
foi criada no dia 19 de novembro de 1889, 4 dias depois da declaração da proclamação da República, um golpe militar que derrubou primeiro o chefe de governo, depois o chefe de Estado, o imperador. Vivíamos uma monarquia constitucional. Agora copiaram a bandeira do Império, os republicanos. A bandeira do Império foi criada, as cores, inspiradas por Pedro, o imperador, Pedro I, e o desenho é do francês Debré, que desenhou tanta coisa aqui no Brasil no tempo do Império. Muito bom a gente lembrar, né? Talvez tenha passado batido por algumas pessoas, porque justamente ontem foi aí também as eleições argentinas, né? Então pode ter passado desapercebido de algumas pessoas. Dos verdadeiros patriotas sempre lembram do Dia da Bandeira. Nós devemos sempre lembrar da nossa bandeira, da nossa pátria, que jamais será vermelha. Escreve aí nos comentários, nossa bandeira jamais será vermelha. As cores, né? A gente aprende na escola, o verde é da floresta. Não, o verde é da Casa de Bragança, representando Pedro. O amarelo é da Casa dos Habsburg, da Áustria, representando a imperatriz Leopoldina, Maria Leopoldina. E no centro havia o brasão do Império, com a coroa. Foi substituído pela esfera, pela circunferência, com o céu do Rio de Janeiro no dia 19 de novembro, ou no dia 15 de novembro. Eles ensinam isso nos colégios justamente para apagar a história do Brasil do Império, tá? É por isso que eles mudam. Eu aprendi na escola que era mesmo. O verde representava as matas, o amarelo representava os tesouros, né? O ouro do Brasil, né? E toda aquela historinha da carochinha. Mas é bom a gente saber da onde veio, né? As cores, o design da nossa querida bandeira do nosso país, né? Mas eles tentam certamente apagar a história que o Brasil já viveu. Com o dístico positivista, ordem e progresso. Antes disso, houve uma outra bandeira que durou 4 dias só. Parece que foi inspiração do Rui Barbosa, algo assim. Copiando a bandeira americana. Stars and Stripes Forever. Parece mesmo. As estrelas no cantinho, num retângulo, num quadrado na parte superior da bandeira, num canto, e as listras verde e amarelas. Durou só 4 dias, depois voltou a bandeira do Império com um novo centro. Aula grátis, hein, pessoal? Foi isso que Aula aconteceu grátis. Com a nossa bandeira. Bandeira que representa cada um de nós e nós todos. Hoje eu fui ao velório de um grande amigo, mas sobretudo de um grande brasileiro na área do ensino. Eu prefiro dizer ensino porque educação é em casa. Sim, verdade. Heitor Gurgulino de Souza, morreu com 94 anos. Ele foi professor do ITA, formado na Mackenzie, físico. Foi professor do ITA, foi professor da Universidade de Kansas, nos Estados Unidos. Foi do Conselho Federal de Educação, foi reitor da Universidade de São Carlos, que não é pouco, né? Foi vice-presidente do Clube de Roma, foi da Unesco, foi da OEA, foi reitor e criador da Universidade das Nações Unidas. Não foi aproveitado aqui como ministro da Educação, as Nações Unidas o pegaram e o levaram para Tóquio, onde é a sede da Universidade das Nações Unidas. Eu o visitei lá, ele me recebeu com um jantar na casa dele, e hoje eu fui me despedir dele. Heitor Gurgulino de Souza, um dos heróis da educação ou do ensino neste país. Eu fico desejando que o trabalho dele sirva de inspiração para os políticos que tratam do ensino no Brasil, porque esse é o principal. Só isso garante o amanhã. É verdade. Que até agora não está garantido, porque o ensino aqui no Brasil tem sido trágico. A gente tem vivido um pesadelo, né? Bom, essa aqui é a realidade.
A gente tem vivido um pesadelo, né? É um pesadelo isso aqui que a gente tá vivendo, né? Com essa esquerda podre no comando do nosso país, né? Temos que comemorar, sim, que a Argentina vai se recuperar em breve. O Trump tá voltando à presidência dos Estados Unidos. O mundo vai ser outro a partir do momento que Trump assumir a presidência dos Estados Unidos. Você vê essas guerras que estão acontecendo vão cessar brevemente. E você vê, né, as pessoas mudando, as pessoas estão de saco cheio dessa esquerda podre. Essa que é a realidade, né? Fato é que Milei venceu, o PT está com dor de cotovelo, né? Mas eles ainda continuam investindo naquilo que eles querem, que é o poder absoluto. E eles continuam se entranhando na cultura, na educação, né? No ensino, como disse bem o nosso Alexandre Garcia. E nós devemos reverter este quadro em breve. Então a gente tem que se unir nessa causa. Deixa o like e compartilha. Vamos em frente. Não esqueça de se inscrever, de conferir sua inscrição para ver se ainda está lá. E ao final de deixar o gostei ou não gostei. Isso aí. Primeiro assunto de hoje se passa numa universidade. A Universidade do Paraná, onde foi formado em Direito Deltan Dallagnol, o homem que coordenou o Ministério Público no caso da Lava Jato, que acho que foi vingança, né? Ele acabou foi o mais votado no Paraná. Eu não acho que foi vingança, eu tenho certeza. E o eleitorado foi desrespeitado e foi cassado o mandato que o eleitorado deu para ele. E agora, mais uma vez, ele é cassado na liberdade mais do âmago da cidadania, a liberdade de expressão. Ele tinha uma palestra na Universidade do Paraná chamada Liberdade. Vamos ler direitinho o título da palestra. Era A Liberdade de Expressão e o Combate à Corrupção. Dois assuntos que nos calam muito. Combate à corrupção, que também foi anulado, e foi a esperança do país, que não seríamos mais o país da impunidade, e nos tornamos. Confirmaram com recibo. Sim, continuamos sendo o país da impunidade. Eu já vou demonstrar para vocês mais fatos de agora. E ele ia fazer essa palestra, liberdade de expressão e combate à corrupção. E o Diretório Central Acadêmico, o DCE, né, o Diretório Central Estudantil, não queremos. Um vereador entrou na justiça e a juíza disse: à vontade dos estudantes, não se trata de cerceamento à liberdade de expressão nem de censura. Ué. Mas também seria uma interferência da juíza na universidade, que tem autonomia, aquelas coisas todas. Não precisa a gente discutir a decisão da juíza. Porque... Nem pode, né? A decisão dos estudantes... Nem pode. É muito eloquente contra a liberdade de expressão e contra o combate à corrupção. É muito eloquente. Fala por si. E mostra uma tragédia, que é o futuro desse país com essas mentalidades. Bom, vejam só. Teve um show lá no Rio de Janeiro, nunca ouvi falar da pessoa, mas enfim, na minha idade. Taylor Swift. Tem que dizer que é uma cantora, porque eu não saberia nem se era um cantor ou uma cantora. Mas, enfim, não é esse o caso. Encheu o engenhão. Aí morreu uma menina, 23 anos, lá de Rondonópolis, Mato Grosso. E outra coisa, tá, pessoal? Ele tá falando da menina, mas eu tenho que trazer uma notícia atualizada. Chegou a notícia de que um rapaz também, turista que viajou para ver o show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, é morto em assalto, tá? Os amiguinhos do Lully, que às vezes vão roubar para tomar uma cervejinha, tirou a vida de mais um rapaz, mais um jovem que estava lá apenas para curtir o show de uma artista
famosa, né? Uma artista internacional. Então, o Brasil está vivendo um caos, justamente por esses que votaram neste sujeito que subiu a rampa. Grosso. E dizem que foi por causa do calor, falta d'água, eu não sei. Acho que não saiu ainda a causa mortes. Ninguém sabe, né? Mas eu queria lembrar, dar uma olhada na temperatura de Rondonópolis. 43 graus, 36 para cima. São Paulo também. O calor não era novidade para ela. E eu comparo isso, aí um cantor de um grupo de Juiz de Fora, 31 anos, também com a morte súbita, de repente. Né? Essas histórias de morte súbita, eu queria ver o nome dele aqui, Banda Cravo, Cadim Diniz. Muito estranho, né, pessoal? Muito estranho. Muita gente jovem, principalmente atletas, com morte súbita. Coloca aí nos comentários o que vocês acham que é. Assim como a Ana Clara Benevides Machado, lá de Rondonópolis, ele também morreu. De repente, sem explicação. Eu acho que caberia ao Ministério da Saúde estudar todos esses casos de jovens que de repente morrem. Estatística. Estatística, vira número, vira estatística. Qual é o ponto comum entre eles? Bom, mas... E olha só, outro jovem que foi lá pro... Ele veio de Minas Gerais, embora seja também de Mato Grosso. O Milhomem, Gabriel Milhomem dos Santos, 25 anos, estudante de engenharia aeroespacial, uma cara boa, moço. Tava cheio de pulseira lá do show, que trocam e tal. Foi assaltado em Copacabana. É esse que eu falei. Morreu esfaqueado. Foi esse que eu falei agora há pouco, esse jovem. Já encontraram o corpo dele sem vida, quando a polícia chegou. Prendeu 3. Um deles que o esfaqueou fazia apenas horas que tinha sido solto numa audiência de custódia. E vai de novo. A juíza o soltou. Vai Ele ser tinha sido preso em flagrante assaltando. Vai ser solto novamente. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. É o pesadelo que a gente quer acordar. Roubando. E os outros 2, um tem 14 registros na polícia e outro tem 10. E todos estavam assaltando na rua. Se eles tivessem entrado no Palácio do Planalto, ou no Supremo, ou no Congresso, estariam de tornozeleira, controlados ou presos. Mas eles só estavam assaltando. Eu lembro do ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente da Arena, que perguntava que país é esse. Francilino Pereira. Isso parece que está numa música também. Música de jovem. Bom, aí já faz parte do lado pitoresco, né? Bolsonaro está sendo acusado agora de importunar baleia. Enquanto isso, a gente está preocupado com a baleia que foi importunada. Não sei como, ele estava olhando a baleia. Como todo mundo, como tanta excursão turística que sai para olhar a baleia. Eu já olhei baleia lá no sul da Argentina. A gente sai para chegar perto da baleia. E como a baleia é inteligente, talvez estivesse até se exibindo, né? Mas, enfim. O que eu queria falar é que, enquanto isso, no Pará, morrem de modo cruel milhares de cabeças de gado bovino, bois, vacas, bezerros, morrendo por falta d'água, falta de comida, por responsabilidade do Estado brasileiro, porque foi o Estado brasileiro que desalojou os criadores desses animais que não têm onde botar os animais. Eu fico indignado, pessoal. Tem que estar travando aqui. Desculpa as pausas, tá? Eu fico indignado com essas pessoas que ainda defendem esse desgoverno, cara. Não consigo entender. São as mesmas pessoas que dizem lutar pelos animais, que dizem não comer carne animal porque não gostam do sofrimento dos animais. Os animais estão morrendo por falta d'água, por culpa do governo. E vocês estão calados. Bando de hipócritas, safado, vagabundos. Me desculpa, eu precisava falar isso. Tiveram que sair de uma extensão de uma reserva indígena que não era, porque o INCRA os pôs lá há 30 anos quase. Eles estavam trabalhando. E tiveram que sair, perdendo tudo. Só que o Estado brasileiro tinha que suprir a retirada, a ração,
a água, a condução, um lugar onde botar. É responsabilidade do Estado brasileiro. Todo mundo sabe que quando morre um preso na prisão, é responsabilidade do Estado brasileiro. Não foi o Estado brasileiro que matou, mas a custódia é do... Na hora que desalojam, a custódia é de quem... O ônus da custódia, a responsabilidade, é de quem desalojou. Foi o Estado brasileiro. Foi decisão da justiça brasileira. Execução do executivo brasileiro. Pois é. No Brasil, envolvendo brasileiros. O sofrimento do gado é terrível. Lá no Pará. E lá no Amazonas, o Ministério Público está dizendo que a dama do tráfico não pode entrar no comitê. Aliás, ela não estava no comitê, ela veio de carona, e com passagem paga pelo Estado brasileiro. Aliás, por você, por mim, pagadores de impostos. Francelino Pereira, que Brasil é esse? De Brasília, Alexandre Garcia. Isso aí. Maravilhoso sempre os comentários do grande Alexandre Garcia. E se você curtiu o vídeo dele, eu peço para você deixar o like aqui e compartilhar muito esse vídeo para que alcance o máximo de pessoas, tá bom? Geralmente quando eu trago vídeos completos assim, de pessoas que eu admiro como Alexandre Garcia, é porque realmente eu sei que ele tem algo bom para falar pro Brasil. Então, não desista. Mesmo que você se pergunte muitas vezes que país é esse, você tem que nos unirmos, você tem que se unir a nós, unir a direita, unir o nosso país para que a gente possa mudar a situação do país. E aí, ao invés de perguntarmos, nós diremos: esse é o nosso Brasil amado. Peço para você deixar o like, compartilhar muito. Quem puder fazer uma doação no Pix, está na sua tela. pixdireitanobrasil@gmail.com. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você, a sua família, a nossa nação e todos aqueles que lutam. Continuam lutando por um Brasil melhor. Até o próximo vídeo.